Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e pela primeira vez em 4 anos, desde a saída do Diego Souza, pela primeira vez nessa novela que vem rodando aí todo ano, toda temporada, né? Acabou a temporada, se fala em Diego Souza, mas pela primeira vez, de fato, há grandes possibilidades do Diego Souza ele vir jogar no Sport. Isso porque as duas partes têm interesse. O Diego Souza, na realidade, ele sempre teve interesse em jogar no Sport, isso é um fato, né? Sempre que ele estava sem um clube, ele deixava claro que tinha interesse, as pessoas próximas, amigos, em rede social, falavam que o cara estava só esperando uma proposta, mas a diretoria não entrava em contato. Naquele momento lá era a diretoria do Milton Bivar. Dessa vez é diferente, dessa vez o Yuri Romão é um cara que gosta muito do Diego Souza, é um cara que gosta muito do futebol do Diego Souza, viveu aquele momento rico, né, do Diego Souza jogando no Sport, e ele tem interesse na contratação de jogador. Ontem saíram as primeiras informações. Bastidores do Sport trouxe a informação de que o diretor de futebol do Sport, o Augusto Carreiras, ele deixou claro para o Diego Souza: ó, a gente quer te contratar, a gente quer que você venha jogar no Sport no próximo ano. O problema é o seguinte: primeiro, grana. O Diego Souza ele recebia 500 mil reais no Grêmio, segundo se fala aí nas redes sociais. E esse Sport não tem condição de pagar isso, né? Até me gaguejei agora aqui falando, mas o Sport ele não tem condição de pagar 500 mil reais para o Diego Souza. Nesse momento o Sport não tem condições de pagar 150 mil reais para o Diego Souza numa Série B, né? Se o Diego Souza ele aceita jogar no Sport da forma que o Hernanes veio, né, fazendo um contrato ali irrisório, né, simplesmente para jogar pelo Sport, porque ele queria jogar pelo Sport, aí tudo bem. Aí sim a gente começa a conversar, porque aí seria a vontade do jogador que já tem a sua vida financeira feita há muitos anos, e esse não seria o problema do Diego Souza jogar no Sport. O problema do Diego Souza jogar no Sport não seria questão de dinheiro, seria questão de vontade mesmo, até porque ele poderia vir como o Hernanes, que saiu a informação essa semana, que ele ganhava 53 mil reais para jogar no Sport, ou seja, para um jogador de futebol é basicamente um salário mínimo. Então a vontade do jogador vai definir de fato se ele quer vir jogar no Sport ou não. Eu entrei em contato com algumas fontes novamente do Sport. A informação que eu recebi foi o seguinte: é que o Diego Souza já sabe, tá com a proposta em mãos. O Sport quer contratar o cara. Agora ele precisa decidir, tendo em vista também que o jogador ele não sabe se ele quer continuar jogando futebol. Isso é um ponto muito crucial, tá? E eu vou deixar aqui um parêntese para a gente falar o seguinte. Primeiro, será que vale a pena nesse momento trazer o Diego Souza se o Mikael não for negociado? Porque a gente sabe que hoje o Diego Souza não é mais aquele jogador de meio campo. Ele é um jogador centroavante, ele joga de centroavante. E a fase que o Mikael vive é sensacional. Então, será que vale a pena trazer um jogador da mesma altura que o Mikael? Porque o Diego Souza hoje é da mesma altura do Mikael. O Mikael chegou na altura do Diego Souza, um cara que joga bem, um cara que sabe finalizar bem, um cara que consegue ali entregar um resultado. Então será que vale a pena ter essa concorrência dentro do Sport? Se você vai vender o Mikael, já tá certo de vender, tudo bem. Mas se não tem nada certo ainda, como a diretoria fala que teve uma proposta, mas é irrisória, será que vale a pena você mexer com o jogador da base? Porque querendo ou não vai gerar um problema. Querendo ou não, você vai ter uma dificuldade ali com o jogador. Então, tudo isso tem que se pesar. A febre Diego Souza é interessante, é hype, deixa a torcida muito alucinada. Eu também fico muito empolgado, eu gosto muito do Diego Souza. Para mim, foi o jogador que eu vi melhor vestir a camisa do Sport no campo, né? Indo pro campo, era o cara que realmente se entregava demais. Eu gosto demais do Diego Souza. Mas será que vale a pena mexer com o momento que o Sport vive agora de base, trazendo grandes jogadores da base aí? Tudo isso tem que se poldar, tá? Outro lance é o seguinte: o Jader, o Denner e o Jajá, esses jogadores, segundo o repórter Antônio, estão bem encaminhados aí. Eu acho que o Jader não vem. Eu acho que vem o Denner e o Jajá. O Jader, ele é muito utilizado no Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense conta com esse jogador aí para jogar agora o Campeonato Paranaense lá, né? Lembrando que eles sempre jogam com o time reserva. Então, como o Jader é reserva, ele seria titular nesse campeonato. Então, são esses reforços que estão para vir para o Sport. Minha opinião sobre o Diego Souza: se for vender o Mikael,
traz. Se não for vender o Mikael, é um risco muito grande. Você tem um risco do Diego Souza não dar certo, né? Como o André e todo mundo achava que daria certo. E não deu, apesar de que o Diego Souza não tem uma fase ruim. Ele sempre viveu uma fase boa no São Paulo, no Botafogo e agora no Grêmio ele viveu uma fase sensacional, apesar do Grêmio ter sido rebaixado. Então, se você vai trazer o Diego Souza para disputar com o Mikael, eu não traria. Eu preferia manter o Mikael. Agora, se o Mikael for vendido, é uma substituição super à altura. Então a diretoria do esporte tem que ter muita paciência. E é claro, eu vou estar acompanhando com vocês aqui todo esse passo a passo. Eu peço desculpa pelo vídeo caseiro aqui, é que hoje eu não vou ter como montar no momento aí a minha estrutura de gravação, mas eu não poderia deixar de trazer essa informação para vocês, tá bom? E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.